Olá, neste momento eu quero dirigir a você algumas palavras que têm por objetivo esclarecer a você o motivo da minha saída do movimento de reforma. Algumas pessoas perguntam, se é verdade que eu que estou deixando o movimento de reforma, E hoje venho a público dizer para você que realmente é verdade. Eu posso dizer que estou fora do movimento de reforma. E neste momento surge uma pergunta para muitas pessoas: mas por que o irmão Alberto estaria deixando o movimento de reforma? Será uma questão de apostasia? Será se ele se apostatou da fé? Será se foi algum problema pessoal com algum irmão? Será o que aconteceu de fato com o irmão Alberto? Na verdade, quando uma pessoa toma uma decisão como essa, é natural que os irmãos da fé, começam a procurar saber o motivo, que eu tenha saído do movimento de reforma. E aí o que acontece? Algumas pessoas, até por desinformação, acabam passando uma informação que não seja a verdadeira. E também até por questão de interesse, não quer dizer o real motivo pelo qual eu deixei o movimento de reforma. E então, eu venho a esse vídeo esclarecer o verdadeiro motivo, até porque já percebi algumas conversas onde uma pessoa chegou e disse até para mim, na presença de outras pessoas, assim: não, mas o irmão Alberto está deixando o movimento de reforma simplesmente porque ele tem livre arbítrio, ele pode tomar a decisão que quer e pronto, acabou. Quando, na verdade, não é bem assim. Eu tenho um real motivo porque estou deixando o movimento de reforma. Bem, então neste momento eu quero entrar no mérito da questão, explicar a você o motivo da minha saída do movimento de reforma. No ano de 1989, eu comecei a estudar a Palavra de Deus com irmãos do movimento de reforma, e confesso que de lá para cá eu tenho sempre procurado estudar a Palavra de Deus, examinar a cada dia para conhecer melhor. Afinal, a Palavra de Deus nos garante que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o texto de Provérbios 4,18 diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não tenho dúvida que estes versos bíblicos, eles se cumprem na minha vida. Não que eu seria uma pessoa exemplar, uma pessoa perfeita, longe disso. Eu, na verdade, sou um pobre pecador, que careço constantemente da graça de Cristo. Mas aqui estou lutando pela fé, para alcançar a coroa da justiça, assim como eu, você, todos nós almejamos a coroa da vida eterna. Então eu acho fundamental o estudo da Palavra de Deus. Então, quando eu fui batizado no movimento de reforma no ano de 1992, eu tive muito apego pelo movimento de reforma, gostei muito, só que eu continuava a pesquisar o assunto do movimento de reforma, e eu vou até fazer uma subdivisão desse assunto. De 92 até 2000, eu posso dizer que passei por uma fase. 2000 a 2013, eu passei por uma outra fase, uma outra linha de pesquisa. Então, no ano de 1992, assim que fui batizado,
eu sempre continuei examinando as Escrituras, eu não me conformei com a versão que os irmãos me passavam a respeito da palavra de Deus e comecei então a investigar, né, a doutrina, a provar se realmente aquilo que estavam me ensinando estava de acordo com a palavra do Senhor. Um dos primeiros pontos a me chamar a atenção foi justamente a questão da alimentação carne. Eu, examinando toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eu não conseguia entender o porquê que os irmãos faziam da carne prova de comunhão. E aí não sabia, procurava textos e mais textos dentro da Bíblia, e eu não encontrava a resposta. Eu, na verdade, fui doutrinado que o povo de Deus nunca comeu carne, em nenhuma época da história da humanidade. Diz que Adão não comeu carne, Abraão não comeu carne, os patriarcas, os profetas, os reis, todo o povo de Deus em toda a trajetória, os apóstolos, Jesus, né, diz que nunca comeram carne. Esse, na verdade, eu entendo que foi assim um ensinamento isolado de alguns irmãos, e não foi assim um ensinamento que eu poderia dizer assim, do movimento como um todo. Né? Talvez até fosse um ensinamento não oficial, poderia ser geral, mas não oficial. Mas, na verdade, eu fui ensinado dessa forma. E aí tentava harmonizar o que me ensinaram com relação à carne e eu ficava com aquilo na mente. Mas, como estava recentemente no primeiro amor, eu estava procurando reconciliar, ou melhor, conciliar o meu entendimento que eu estava tendo dentro da Bíblia com aquilo que os irmãos me ensinavam. E eu sempre gostava de ir às conferências, e quando ia para as conferências, eu sempre, na sexta-feira, eu procurava o pastor e já agendava com ele: olha, pastor, eu quero um horário do seu tempo, né, para a gente sentar, para a gente tirar alguma dúvida. Eu estive examinando a Bíblia, né, e encontrei algumas coisas e eu gostaria de tirar a dúvida. Isso desde logo quando eu abracei a fé, no ano de 92. E uma certa vez eu deparei com aquele texto falando sobre a carne, né? Lá onde diz que Abraão, ele hospedou os anjos na sua casa e que os anjos lá comeram carne na casa de Abraão. A Bíblia diz claramente que comeu. Tá? E aí o que acontece? Eu levei esse texto ao pastor e queria uma explicação do texto. Aí o que acontece? O pastor então disse assim: olha, irmão, está aqui o texto, a Bíblia está de fato dizendo que os anjos comeram carne. Agora nós vamos entender o seguinte: os anjos ali estavam na casa de Abraão, e Abraão, como era um homem hospitaleiro, um homem muito amigo, né? Abraão então, ele preparou a vitela, trouxe, colocou diante do anjo. Agora, só que o anjo era um ser sem pecado, o anjo não comeu a carne. Aí eu disse: não, pastor, mas a Bíblia diz que comeu. Eu falei assim: não, mas foi bem assim, olha. O anjo, para não desfazer da atitude de Abraão, aí o anjo pegava, colocava a mão no prato, pegava um pedaço de carne e fazia assim, ó, pá, jogava aqui, ó, como se o anjo estivesse comendo, como se fosse uma forma para o anjo enganar Abraão, né? Então, eu achei assim absurda, né, essa explicação do pastor, não tinha lógica, né? Quer dizer, quando o anjo jogasse a carne aqui de lado, né, o anjo vai jogando a carne, e Abraão, pelo menos se ele não percebesse, mas ele ia ver a carne jogada lá no chão. Né? Ou o anjo tinha vergonha da sua fé, dizer: não como carne. Tá? Então, textos como esse, aí foi gerando assim, aquele pontinho de dúvida, aquela interrogação. E aí eu volto a pesquisar e posteriormente mais um outro texto, e por aí vai. Então, nessa fase de
92, quando eu vim para o movimento de reforma, eu comecei a estudar, mas meu estudo era limitado somente à Bíblia, porque eu não tinha os testemunhos, os livros do Espírito e Profecia. Quando chegou no ano de 98, se não me falha a memória, eu estava com uma caixa de som para ser consertada e eu procurei um senhor numa cidade, né, que ele trabalhava com parte de eletrônica, e ele então prontificou a consertar essa caixa de som, e esse senhor era adventista. E aí nós começamos a dialogar, a conversar e tal, falando sobre o movimento de reforma, e ali fiz alguns estudos com esse irmão, e comecei a empolgar, né? Eu comecei a defender a fé reformista e tal, e só que diante desses estudos, que a partir daí de 1999, eu já comecei a adquirir os meus primeiros exemplares do Espírito de Profecia. E aí comecei a comprar, até pelo fato daquela empolgação de estudar com o adventista, trazer para a Igreja da Reforma, porque a Igreja Adventista, eu fui informado que era uma igreja apostatada, que era uma igreja que não tinha compromisso com a verdade, havia deixado a verdade cair por terra. Então eu, naquela linha de raciocínio, disse, não, eu tenho que me preparar para atacar o adventismo mesmo e fazer discípulos de lá para cá. Esse era o meu raciocínio. Só que agora, nessa segunda fase de investigação, eu passei a examinar o Espírito de Profecia. E aí começou a surgir muitas dúvidas na minha mente, né? Enquanto eu estudava a Bíblia, as dúvidas eram menores, mas quando eu estudei o Espírito de Profecia, que foi me esclarecendo a minha mente sobre vários assuntos, aí sim, começou agora a verdadeira confusão na minha mente. E aí, em 99, essa pessoa veio para a igreja com toda a sua família, hoje já retornou, só tem uma dessas pessoas que permanece no movimento de reforma, já voltaram, os demais voltaram para a igreja adventista. E eu, na verdade, de 99, aí eu comecei já algumas dúvidas, né, com relação à divisão da igreja adventista, se era legítima ou não, como é que era, a questão do quarto anjo. Aí eu comecei a sair, por exemplo, do princípio de fé, do livretozinho Princípio de Fé, já comecei possamos dizer assim, adquirir mais autonomia estudando o Espírito de Profecia de forma assim, individual, né, analisando cada pormenor, comparando um texto com contexto, com outro texto também. Né. E o que aconteceu? No ano de 2000, de 93, se não me falha a memória, até 2000, eu fiquei como dirigente da igreja. Fui consagrado ancião, se não me falha a memória, em 1998. E aí, quando chegou no ano de 2000, eu pedi ao pastor da época, disse assim, olha, pastor, eu vou me afastar do cargo, eu não posso continuar como dirigente da igreja e também não posso continuar como ancião, porque eu não posso ficar negando a minha fé, eu não posso ir para frente da igreja, pregar uma coisa, né, e no entanto eu não acreditar naquilo que prego. Portanto, por esse motivo eu quero afastar dos cargos, quero deixar todos os cargos na igreja. E então o que acontece? O pastor disse assim, não, irmão, não faz isso não, nós vamos sentar, nós vamos estudar e tal. Só que, na verdade, isso 2000, eu pedi ao estudo, o pastor, né, para a gente estudar, sentar, estudar detalhadamente, né, cada ponto que estava ali na minha mente. E aí eu percebi assim, uma certa relutância da parte do pastor. O pastor não veio de imediato, veio me aparecer com aproximadamente um ano, né, que eu estava cobrando, né, dizendo assim, irmão, vem aqui, vamos sentar, vamos estudar, porque
o Espírito de Profecia nos orienta a isso, né? Você sentar e examinar com aqueles irmãos de mais experiências, irmãos que têm experiência no ministério, para sentar e reconciliar, né? Porque Deus, ele quer a unidade de fé. Então o pastor demorou um ano para vir, mas foi assim aquela vinda bastante relutante, né? E aí o que acontece? Mais ou menos no ano de 2000, eu estudando, né, e fui descobrindo coisas e mais coisas, né? Quando no ano 2001, eu então editei uma carta. Nesse tempo não tinha e-mail, né? A saída mesmo era o correio, e então eu fiz essa carta aqui, ó, manuscrita, né? E essa carta, você pode perceber, ela está datada de 2001, do ano de 2001, quando eu mandei essa carta para a associação. E na carta tem o seguinte teor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a tua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, verso 3. Aqui eu dirigi as palavras: pastor fulano de tal, não quero aqui citar o nome, a finalidade desta é esclarecer ao irmão que já faz um ano que estou em dificuldade sobre alguns pontos doutrinários e que até hoje posso dizer que não tenho encontrado o apoio da parte da associação. Estes são os assuntos que eu gostaria de estudar: o anjo de Apocalipse 18, a carne como prova de comunhão, as duas igrejas da profecia, no caso, a igreja adventista e a igreja da reforma, o divórcio e novo casamento, e alguns textos isolados de testemunho. Então, alguns textos isolados que eu gostaria de ter esclarecimento. Certo de contar com o vosso apoio, antecipo os meus agradecimentos. Isso é uma carta datada de 25 de setembro de 2001. Então, só voltando aqui um pouquinho atrás, esse pastor que estava na associação à base no ano de 2001, o antecessor dele, eu havia uma certa vez estudado com o antecessor deste atual pastor, que está aqui, eu dirigindo essa palavra a esse pastor, e ele veio e estudou comigo em torno assim de umas 2 horas, e nós entramos na questão da divisão das duas igrejas. E na verdade, nós fomos assim pesquisando e ele apresentando alguns argumentos, eu rebatendo, eu defendendo, não, ele apresentava um texto, não, mas isso aqui, ó, o texto aqui, ó, a explicação desse texto e tal. Eu sei que, na verdade, esse irmão, ele abriu mão do estudo, tá? Ele disse assim: irmão, vamos deixar o estudo aqui, vamos almoçar e depois a gente volta para continuar. Aí, quando nós voltamos, retornando para o estudo, já foi 4 da tarde. Aí ele já tinha um estudo combinado com outros irmãos. Aí o que ele fez? Ele então, eu falei assim: pastor, vamos continuar onde nós paramos. Ele, não, vamos deixar isso aí, eu vou estudar com tal assunto aqui. Olha, tudo bem, aí entrei na onda dele, né? Fui estudar o outro assunto, que era divórcio e novo casamento, né? Mas o que acontece? Ele fez mais ou menos o quê? 1 hora de estudo e disse que já tinha compromisso em Salvador, que não poderia permanecer e tal, e se foi, para nunca mais voltar para estudar comigo. Tá? E eu gostaria de dizer, deixar bem claro, que esse estudo que tive com esse pastor, quando nós estudamos a questão das duas igrejas, foi um estudo onde eu mesmo, há 14 anos atrás, eu pude perceber, mesmo ainda sem uma maturidade
vamos dizer assim, teológica, eu pude perceber que o pastor encontrou muita dificuldade para se sair daquilo que eu estava apresentando para ele. E até por conta disso, à tarde ele já mudou o assunto, nunca mais voltou, nunca mais me procurou para a gente dar continuidade ao assunto. Então, a partir disso aí, eu resolvi fazer a carta para a associação, já era um outro pastor, e aí pedindo a ele para a gente estudar a questão do quarto anjo, a carne como prova de comunhão, as duas igrejas, divórcio e alguns outros textos isolados no Espírito de Profecia. Isso 25 de setembro de 2001. Só o que acontece? Eu não tive resposta da parte da associação. O novo pastor, que já estava na associação em 2001, ele não correspondeu, não deu uma resposta. E eu fui ensinado que quando você tem alguma dúvida, você leva para os irmãos de mais experiência, né? Se esse não ouvir, você leva para a igreja, né? E eu levei para o pastor, né? Só que o pastor ele não correspondeu. E então o que eu fiz? No ano de 2002, eu tenho uma outra carta, aqui ó, datada do ano de 2002. Essa carta também ainda não havia e-mail, né? Eu dirijo agora não a associação, eu dirijo essa carta para a União Norte Brasileira. E na carta eu digo o seguinte: aos irmãos da União Norte Brasileira, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho por meio desta esclarecer aos irmãos a minha situação e ao mesmo tempo pedir ajuda. Sou reformista há aproximadamente 10 anos. Desde que cheguei à igreja, tenho procurado zelar pelos princípios de nossa fé. Fui batizado no ano de 1992 e em 1993 recebi o cargo de dirigente da igreja e logo em seguida fui consagrado ao cargo de ancião até o ano de 1999. Aproximadamente há 5 anos atrás comecei a pregar para uma família adventista, a qual hoje está na Igreja da Reforma. Até aquele tempo, eu quase não conhecia os testemunhos e a partir daí comecei a estudar mais profundamente para enfrentar as objeções adventistas. Diante das pesquisas que fiz, acabei me envolvendo em algumas dúvidas. Por essa razão, no ano de 1999, renunciei todos os meus cargos e pedi ajuda ao pastor da associação para me esclarecer as minhas dúvidas. Só que até a presente data, ainda encontro na mesma dificuldade. Só que até a presente data, ainda continuo na mesma dificuldade. O pastor que estava no campo não demonstrou interesse em me ajudar. Um dia ele começou a estudar comigo sobre as duas igrejas. No meio do estudo ele o interrompeu e até hoje não me disse mais nada. Logo em seguida entrou outro pastor no campo que também não teve o menor interesse. O pastor e o obreiro vêm à minha casa e não tocam no assunto. Certa vez estava vindo para a região alguns irmãos da União e o pastor da associação. Pedi ao obreiro local que falasse para eles estudar o assunto comigo. Só para os irmãos terem uma ideia, eles ficaram de braços cruzados o domingo inteiro e não se tocaram no assunto. Também não os procurei. Irmãos, é difícil ficar numa situação como essa. Se os irmãos puderem fazer alguma coisa por mim, ficarei muito grato. Os assuntos que gostaria de estudar são o anjo de Apocalipse 18, divórcio e novo casamento, carne como prova de comunhão e alguns textos isolados dentro dos testemunhos. Um abraço do vosso irmão em Cristo, Alberto de Oliveira Montalvão. Então, essa é uma carta que enviei para a União, né? A associação não me atendeu, a União
também não teve, enviei uma carta para a União. Então, posteriormente, eu recebi na minha casa a visita de um pastor, a qual, possamos dizer assim, foi o enviado da igreja para estudar o assunto comigo. Né? Mas esse pastor, ele foi assim muito inexperiente no estudo, né? Que quando as pessoas disseram assim que ele seria um referencial dentro do movimento de reforma para estudar comigo, né, com qualquer adventista, eu fiquei confiante, falei, graças a agora as minhas dúvidas vão sanar todas. Porém, nos estudos que nós fizemos, que não foi grande coisa, ele quando percebeu assim a complexidade das questões que eram abordadas por mim, ele direcionou mais o estudo, um estudo global para a igreja, né? E me deixou assim à parte, né? Parece, pelo menos deixou claro para mim, que ele não estava interessado muito a estudar, dar continuidade ao estudo comigo. Né? Então nós estudamos em torno de talvez 1 hora, 2 horas. Né? Nós nunca tivemos assim aquele estudo mesmo firme para dizer assim, vamos esclarecer detalhes por detalhe. Porque um assunto, por exemplo, quando a gente fala a divisão das duas igrejas, se eu for estudar com uma pessoa, eu não quero menos de 4 horas de estudo. Eu precisaria de muito mais tempo para mostrar todos os detalhes. Algo que isso nunca aconteceu por parte dos representantes do Ministério Reformista. Então, diante disso, eu sempre questionando, eu sempre pregando para algumas pessoas, trocando alguns e-mails, né? Comentava com um irmão, comentava com outro, né? E até cheguei a ponto de comentar alguma coisa com alguns irmãos na igreja, mas depois eu acabei assim achando, fui amadurecendo as ideias, né? Tendo mais maturidade, e achei por bem não levar isso para as pessoas inexperientes, que não tinham assim, um certo conhecimento, né? E continuei nas minhas pesquisas. E durante esse tempo do ano de 99, quando eu apelo assim, diretamente para a direção da igreja para me dar um suporte, né? As pessoas, na verdade, distanciavam de mim, né? Não dava assim, muita atenção. As pessoas foram me deixando no canto, né? E eu fui me sentindo assim, isolado, angustiado, né? Porque, na verdade, eu queria harmonizar os meus pensamentos de acordo com aquilo que diz a igreja, né? Eu amava a igreja, né? Os irmãos, e eu gostaria muito de harmonizar as minhas ideias de acordo com aquilo que a igreja defendia, né? Que eu também queria defender as mesmas ideias, né? Então, quando houve esse distanciamento, eu já descria de alguns pontos doutrinários do movimento e acabei assim ficando à parte, isolado, né? Não tomei assim nenhuma iniciativa direta na obra, né? Sempre fui ficando assim isolado no canto, né? Fiquei quietinho. E então essas dúvidas, essas dificuldades, elas permaneceram até alguns anos atrás, quando aquilo que para mim eu imaginava que fosse dúvida, eu acabei chegando à conclusão de que seria verdade. Verdade por quê? Porque todos os argumentos que eu apresentava, as pessoas não traziam uma refutação à altura para eu desacreditar daquilo. Sempre deixava uma dúvida, sempre ficava a interrogação e eu ficava pensando, né? Até que ponto? Será se isso é verdade mesmo, né? Como pode? A pessoa não me apresenta argumentos, né? E aí como é que fica essa questão? E eu continuei nesta trajetória, sempre quando eu tinha a oportunidade eu procurava a direção da igreja para a igreja me esclarecer, mas na verdade a igreja deixou muito a desejar. Espero que quando você tiver numa dificuldade,
A igreja, ela não age com você como agiu comigo. Foi muito triste, lamentável, a atitude adotada pelos irmãos. Espero que essa geração, ela dê assim mais atenção às pessoas que buscam investigar a palavra de Deus. Porque é a coisa pior que tem é você estar dentro da igreja e você não encontrar apoio. Os pastores estarem ali e não dão a menor atenção. E, finalmente, nós estamos hoje, 1º de janeiro, aproximadamente 3 meses atrás, eu comecei a devolver o meu dízimo na Igreja Adventista do 7º dia. E até então eu nunca tive problemas assim com a igreja, né? Eu pregava na igreja, né? Sempre estaria pregando na igreja, ajudava, né? Frequentemente. E a angústia foi tão grande que neste final de 2013 eu pedi ao pastor para que viesse sentar comigo para a gente estudar. Eu queria tomar uma decisão, mas eu queria ouvir a opinião oficial da igreja. Eu queria que a igreja me desse um parecer final. Eu queria que a igreja dissesse assim: olha, nós cremos dessa forma, é desse jeito aqui, você está errado por isso e isso, você está interpretando errado. E na verdade não, a igreja me deixou assim à vontade, no canto, né? Eu falei, mas agora eu tenho que tomar uma decisão. Convidei os pastores, né, para a gente estudar. E aí o que aconteceu? Eu mandei o recado pelo obreiro, os pastores estiveram no sábado na igreja, encontramos, e eles já tinham recebido o recado do obreiro, que eu disse que eu queria estudar, queria sentar para estudar, só que eu tinha um problema que eu não poderia estudar naquele final de semana, pelo fato de eu estava num término de ano letivo, ano de trabalho, né? E aí eu estava muito atarefado, eu não poderia tirar aquele final de semana para estudar. Então o que aconteceu? Os pastores chegaram ao campo, me cumprimentaram com um bom dia, um feliz sábado, e como se tudo tivesse feliz, não me disseram nada sobre o assunto. Pelo menos eu queria que os pastores tivessem dito para mim o seguinte: olha, cachorrinho, é o seguinte, você mandou um recado pelo nosso obreiro que queria fazer um estudo, tá? Então é o seguinte, você marca o dia que você quer estudar, ou você fala que dia que a gente pode vir aqui, que a gente vem fazer um estudo com você. E eles não me disseram isso. E para minha maior surpresa, no sábado seguinte, 8 dias depois, eu estou na minha casa e a nova diretoria da igreja estava reunida, né, para tratar dos assuntos pertinentes ao desenvolvimento da causa para o ano 2014. Quando fui chamado por uma pessoa, chamada por telefone, e a pessoa queria saber a minha posição. Disse assim: Alberto, e aí, qual a sua posição agora com relação à igreja? Como é que está você aí e tal? Surpresa, eu até fiquei assim imaginando, né, vocês têm uma resposta para as minhas inquietações, né? E a pessoa diz assim: não, é porque você sabe, nós estamos assumindo a nova diretoria e agora a gente quer saber da sua posição, porque você não pode ficar nesta situação e a gente vai tirar o seu nome da escala de pregador. E aí eu disse: olha, tudo bem, eu sempre fui de respeitar a posição da igreja, né? Nunca fui de desrespeitar, sempre gosto de estar submisso às autoridades eclesiásticas, né? E aí depois, na conversa, algumas pessoas até acabaram deixando claro que foi o pastor que há 8 dias atrás nós encontramos, e ele não teve coragem de me dizer nada sobre o assunto que eu queria estudar. Eu queria ter assim um estudo oficial, e ele simplesmente mandou o recado, né? Nem sequer pessoalmente veio a mim e disse assim: irmão, é o seguinte,
lá na igreja, nós vamos organizar, agora você não vai pregar mais na igreja. Agora, a minha grande dúvida é, qual o motivo que levou a igreja a tirar o meu nome da escala de pregador? Será se foi porque há 3 meses atrás eu estava devolvendo o dízimo na igreja adventista? Bem, antes, há mais de 10 anos, eu devolvi o dízimo na igreja da Reforma e pregava livremente. Não tinha nenhum problema. Agora, depois que deixei de devolver o dízimo, meu nome foi tirado da escala de pregador. Quer dizer, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que foi por causa do meu dízimo? Estava interessado nos meus dízimos? O que não é grande coisa. Mas será possível que tenha sido isso? Então, na verdade, eu estou deixando o movimento de reforma, insatisfeito. Hoje não tenho mais interesse em estudar com o movimento de reforma, porque, na verdade, foram muitos e muitos anos, né, de pesquisa, de inquietação, de cobrança, e não fui correspondido, né? As pessoas não me deram uma resposta por parte do Ministério. Eu enviei carta, e-mail para a Conferência Geral e as respostas eram assim, aquelas respostas que a gente percebe que não havia assim, interesse, né, em responder os meus questionamentos. E eu fiquei na dúvida. Então, hoje é o seguinte, se algum pastor, alguém quiser vir estudar, nós vamos estudar não mais com aquele propósito de aprender, mas hoje estaria com o propósito de ensinar. Se quiser vir aprender, nós estamos aqui. Tá? Agora, eu sempre digo que estou esclarecendo isso através desse vídeo para evitar boatos, comentários, né, de algumas pessoas por não saber de fato o conteúdo, né, o motivo que me levou a afastar do movimento de reforma. Então eu estou esclarecendo através desse vídeo. E então eu vou estar postando também outros vídeos, né, mostrando o motivo, né, que eu acabei descrendo da doutrina reformista. Eu já tenho inclusive um vídeo no YouTube, né, que traz por título O Anjo de Apocalipse 18. Se você quiser, pode acessar o meu canal no YouTube, que você pode ter na íntegra, né, o meu ponto de vista com relação ao quarto anjo. Depois vou estar postando alguns vídeos sobre a questão da mensagem, a aplicação da mensagem à igreja de Laodiceia. Vou estar apresentando também a questão do divórcio e novo casamento, a divisão da igreja, as duas igrejas, né, vou estar apresentando, e muitos textos dentro do Espírito de Profecia que são textos isolados, fora do contexto, que muitos reformistas pegam esse texto para defender uma ideia, quando na verdade você vai analisar o contexto, aí você vai ver grandes absurdos, né, que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Então você me aguarde que eu vou estar publicando outros vídeos esclarecendo alguns pontos doutrinários, inclusive a questão da carne como prova de comunhão. Em breve vou estar lançando um vídeo onde vai estar esclarecendo a questão da carne como prova de comunhão. Certo? Um forte abraço a você. Espero que a graça de Cristo nos cubra e que a cada dia possamos ter a humildade de estar abrindo mão das nossas ideias, deixando que o Espírito Santo de Deus venha implantar na nossa mente tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que nos conduz para o caminho da salvação, que tudo aquilo que nos conduz para os caminhos longe de Deus possam ser afastados de nós, e que tudo aquilo que contribui para o nosso bem, para a nossa salvação eterna, possa se fazer presente em nossa mente, venha ocupar o nosso tempo, a nossa mente, para que assim possamos em breve ter o privilégio de ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo descendo nas nuvens dos céus.
Esse é o meu sincero desejo e a minha oração. Espero que em breve você encontre os demais vídeos que eu estarei publicando.